Entrevista de trabalho é um lugar que você mente a priori. Exato, com certeza. Porque a empresa cobra isso. Porque se o cara não fala que quer ser presidente, fala assim, ele não tem ambição. Mas não é questão de ambição, é questão... E não passa. Mas a empresa quer contratar alguém que não é realista mas olha também? só, isso tem a ver com fases da vida também, galera. Pelo amor de Deus. Sim, o cara não tem entra uma- na empresa querendo dominar o mundo, né, cara? O cara, aquela idade, né, que todas as coisas podem ser maravilhosas. Isso acho que é né? nossa referência. Hoje em dia eu não vejo isso. Hoje os caras que entram na empresa pra quê? Pra salvar o mundo? Experiência. Eu quero ter uma experiência. Só assim, como você se vê daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos eu me vejo cuidando de um mercado e alguma ação social, fazendo bem pro mundo e achando meu propósito. ESG. ESG. O ESG. ESG. O Diego é o defensor ESG. Ele tá dando risada porque é uma pauta progressista pra caralho. ESG. Não, eu acho que tem empresa que pega o gancho, e a gente já criticou isso aqui, inclusive no episódio, pra quem não viu, com o Igor e Monark. Tava eu e o Geiger falando com o Igor e Monark. Eu contei um fato de empresas que se vendem como ESG, quer atingir essa proposta, mas começa a fazer o marketing sem checar se realmente aquilo está acontecendo. Sim. E é o contrário de empresas que falam assim, olha, óbvio que você tem que vender isso, porque às vezes uma empresa que é referência, ela mostra caminhos para outras fazerem uma coisa que é legal. Eu não conheço nenhum político que fala assim, sou contra o meio ambiente, vamos desmatar e tudo claro mais. que não. Pelo menos na hora de se eleger. Não existe. Mas não seria legal se todas as empresas se preocupassem? Pela ética atual? Mas, Mário, pela nossa ética olha atual? só. Todo o processo... Eu acho que assim, a gente tá vivendo dilemas e questões de gerações aqui. Né? Se existe hoje um mundo preocupado por algumas pautas que não era no passado, significa que quando um processo começa, tem que ter um início. Não, mas minha crítica não é fazer. A minha crítica é vender isso. Sim. Sem comprovar, sem ir atrás, de verdade. Não é, então, ou seja, não tá no sangue. Eles estão mais preocupados em criar o cenário para sair vendendo que é sustentável, que tem governança, que se preocupa com as pessoas, do que propriamente criar o ecossistema para... Eu sei o que você tá falando. Deixa eu ilustrar. Teve um recente episódio nos Estados Unidos de uma grande empresa de vestuário de esporte, tá? sem dizer nomes aqui, metendo pau. Saiu na mídia? Saiu. Então pode falar. Foi a North Face. Metendo pau em petrolífera, porque, puta, a gente não vai mais isso, assado, você tem feito essas ações. Os caras responderam falando assim, mas peraí, a roupa que você vende é feito de... Por que você usa a matéria-prima plástico do petróleo? Entendeu? Então deu um deadlock ali de que as pessoas querem fazer o bem, mas na verdade a cadeia toda de produção ainda está atrelada, amarrada a combustíveis fósseis, entendeu? Então assim, eu acredito que há vontade, ainda não há transformação, porque não é do dia para noite. E eu não acredito que as pessoas querem fazer o bem, na verdade. A priori, em geral, não nas empresas. Você acha que é marketing? Nas empresas eu acho que tem marketing, mas às vezes é moda. Às vezes é negócio mesmo, branding hoje é super importante essa história de ESG. Eu lembro que recentemente eu recebi um e-mail de um leitor da Folha por uma coluna que eu tinha escrito, que aliás era sobre estoicismo. Né? O nome da coluna era Constante Estoica, que é uma expressão que a gente usa em filosofia. O estoicismo está sempre na moda. Agora está aparecendo muito porque tem redes sociais e gente do Silicon Valley começou a usar, virou hype. Mas em filosofia a gente chama o estoicismo como constante estoica. Porque os temas que ele trata tá sempre... as pessoas estão sempre sofrendo com esses problemas. Finitude, frustração, ansiedade, né? A gente chama de constante estoica. E ele me mandou um e-mail para mim em que ele narrava um momento difícil que ele estava passando, porque ele estava com muita dificuldade de conseguir emprego, né? Ele estava aí pelos final dos 20, começo dos 30 anos, por aí. E ele tinha se preparado muito para uma seleção, e ele tinha naquela semana recebido a negativa, tipo perto da última fase, assim. E o argumento, ele não me disse a marca, mas ele me disse que era uma ONG de produtos veganos, né? Ele só falou isso, mas não falou o nome, claro. E ele disse que ele havia sido... ele tinha perdido a seleção porque a pessoa que o
que estava fazendo a seleção, disse para ele que ele não tinha um temperamento competitivo suficiente. A conclusão que a gente tira é que vegano não come carne animal, mas come gente. Né? Porque se no fundo você quer alguém competitivo, alguém que gosta de sangue para conseguir trabalhar na empresa, você está defendendo os animais, mas a lógica, por isso que eu falei a frase, não come carne animal, mas come gente. Quer dizer, está operando no mesmo nível da violência, da estrutura, como a gente fala, na estrutura da relação, a violência é a mesma. Você não é competitivo, rua. Ainda que o nosso negócio aqui seja dizer que não se come, né? Vegano, né? Nenhum produto que seja feito de animal. Então, agora aquilo que eu disse, que eu não parto do princípio que as pessoas querem fazer o bem, porque eu de fato não acredito que isso seja uma regra geral. Não estou falando do mundo corporativo só. Eu acho que o mundo corporativo ele abraçou essa pauta por conta de uma elite que trabalha em boas escolas, que estuda em boas escolas, que atinge nível empresarial, que tem repertório maior do que a maioria. Isso acabou virando um valor agregado à imagem da marca. Isso tem no mundo inteiro, não só no Brasil. Aqui em São Paulo, você era moçada que estudou na Zona Oeste, fez as escolas chiques e caras, que você faz estudo do meio caro, mas que o debate é super preocupado com o meio ambiente, sabe? Agora, no final das contas, quer dizer, essa ideia de que as empresas tomam a frente nessas áreas, existe um outro debate que é o seguinte: os CEOs não foram eleitos pela população para representar as pessoas. CEO é gente que segue carreira competitiva na empresa. Quem foi eleito, do ponto de vista institucional, quando os chefes de empresas tomam decisões políticas, eles estão tomando decisões políticas fora da estrutura institucional. Política. Quem tem que tomar decisão pela sociedade é gente que é eleito. Ele não é representante da população, o CEO. Nós não elegemos eles como representante. É claro que, por outro lado, as empresas são chamadas a exercer função republicana. Então tem que se preocupar com preconceito, tem que se preocupar com diversidade, tem que se preocupar com o meio ambiente. Não é que eu não acho que ela não deva se preocupar. Mas enquanto as pessoas... uma das coisas que me chama muito a atenção é as empresas e os líderes levarem a sério a Greta Thunberg. Ela tem 16 anos, devia estar beijando na boca. Não discursando em Davos. Discutir. Enquanto ela estava fazendo discurso em Davos, em janeiro de 2020, gritando para diminuir emissões, de fato as emissões diminuíram logo depois, mas porque o coronavírus já estava na Europa e ninguém sabia. Estava todo mundo obcecado com a discussão do meio ambiente, enquanto tem muita catástrofe que pode acontecer. O problema não é o meio ambiente, o problema é a obsessão com o meio ambiente. E as empresas elegem essa pauta como sendo uma pauta essencial, quando na realidade pode acontecer um monte de catástrofe e ninguém está preparado para ela. Eu acho que a impressão que eu tenho é que, do ponto de vista global, né, e aí existe uma tomada de decisão das principais empresas em colocar pautas, né? E quando a gente coloca uma eminência de escassez de recursos no planeta, né, no que diz respeito a... Porra, a gente está numa população mundial hoje de 7 bilhões de pessoas, quase 8, que passou a comer. A classe média chinesa come carne, né? A nossa soja é para alimentar porco deles lá, entendeu? Então, assim, não foi por acaso que a gente melhoraram de vida. Melhoraram de vida, né? Então, assim, não vamos esquecer que pra galera chegar onde tá, precisou de muita carne. Agora, a pergunta é... vai continuar, a gente consegue manter esse ritmo de crescimento com tanto de recursos que a gente tem no planeta, quanto de carne que a gente vai precisar mais? Então, eu acho uma reflexão em revisitar esse tema de escassez de recursos, né? Acho que tem essa coisa. Os recursos são sempre escassos. Eu acho que isso é uma reflexão básica da economia. A economia eles chamam em inglês a economia de dismal science, a ciência triste. Toda vez que você discute economia, você fica triste. Por isso que economista não pega ninguém.